Você já se perguntou se o amor é capaz de curar corações partidos? Se um coração ferido pode se abrir novamente, mesmo depois de traições, perdas e dúvidas? E se uma criança que por tanto tempo não fala, de repente balbucia a sua primeira palavra, trazendo esperança e transformando tudo ao seu redor? Será que isso pode realmente acontecer? Se você está assistindo ou lendo esta história, quero que guarde essas perguntas. No final, quero que nos comentários conte: você acreditou na força do amor? De onde você está nos assistindo? Como se sente ao acompanhar essa jornada de dor, coragem e sentimentos inesperados? Henrique era um homem poderoso, um milionário acostumado a controlar tudo em sua vida. Mas por trás da riqueza, havia um vazio impossível de preencher. Sua esposa morrera de forma trágica, junto de um homem que ele nunca imaginara, o amante dela. A dor da traição misturada à perda transformara Henrique em alguém frio, distante e quase impenetrável. E ainda havia Pedro, seu filho de 3 anos, cuja existência trazia alegria e ao mesmo tempo dúvidas terríveis. Será que ele era realmente seu filho? Ou fruto daquele amor proibido? Pedro não falava. Havia passado 3 anos em silêncio absoluto. Uma barreira que nenhum especialista, nenhum médico e nenhum mimo conseguira romper. Cada tentativa de comunicação, cada esforço de Henrique para aproximar-se do filho, parecia se perder em vão. O menino existia em um mundo próprio, silencioso. E Henrique, mesmo com todo o poder do dinheiro, era impotente diante desse silêncio. Foi nesse cenário que Isabela entrou em suas vidas. Humilde, meiga, bela, com olhos que carregavam uma bondade rara. Ela chegara à mansão apenas com 2 malas e o desejo de trabalhar honestamente. Para Henrique, ela era apenas mais uma profissional que faria suas tarefas. Para Pedro, ela era uma presença diferente. Alguém que não exigia nada e ainda assim parecia transmitir calor, atenção e confiança. O primeiro encontro de Pedro com Isabela foi silencioso, quase imperceptível. Ela não forçou aproximações, apenas caminhava pelo corredor com cuidado. Falava baixinho, com delicadeza, respeitando cada movimento do menino. Pedro observava hesitante e curioso, e então algo aconteceu que Henrique jamais esqueceria. Enquanto Isabela cantarolava uma canção simples, Pedro ergueu os olhos para ela e balbuciou tímido: "Ma". Ela se aproximou com a paciência de quem sabe que os milagres levam tempo e perguntou: "Você lembra da mamãe?". O menino olhou para a foto sobre a cômoda e repetiu com esforço e ternura: "Mamãe". Henrique ficou imóvel, perplexo. Uma sílaba havia rompido anos de silêncio. Uma palavra simples havia quebrado o gelo do coração do homem, que acreditava jamais poder amar novamente. E naquele instante, algo começou a mudar. O vínculo entre Pedro e Isabela, o despertar de emoções adormecidas em Henrique, e a promessa silenciosa de que essa presença poderia transformar suas vidas. Se você está acompanhando esta história, pense: o amor pode realmente transformar corações machucados? Pode uma presença gentil e verdadeira curar um passado doloroso e trazer esperança onde havia apenas silêncio? Continue conosco e no final, nos conte nos comentários o que sentiu e de onde nos assiste. Sua opinião importa, e este é o momento de refletir sobre a força do amor e da esperança. O silêncio de Pedro acabou de ser quebrado, e com ele, o coração de Henrique começa a bater novamente, mais lento, cauteloso, mas disposto a se abrir para algo que ele jamais imaginou sentir. E tudo começou com ela, Isabela. O primeiro dia de Isabela na mansão foi silencioso, quase solene. Henrique a observava de seu escritório, por trás de uma vitrine que refletia seu próprio cansaço, e ainda assim não conseguiu esconder a curiosidade que sentiu. Ela caminhava pelos corredores como se já conhecesse cada canto, cada sombra, mas com a delicadeza de quem respeita o espaço alheio. Não
havia pressa em seus passos, nem ostentação em sua postura. Apenas uma gentileza tranquila que parecia desafiar o ritmo frio e calculista da mansão. Pedro a observava de longe, escondido atrás de um puff, com os olhos grandes e atentos. Ele não costumava se aproximar de ninguém. O mundo exterior tinha lhe ensinado, mesmo sem palavras, que confiança era algo perigoso. Mas havia algo em Isabela que quebrava a barreira invisível que o menino construíra. Ela não exigia atenção, não buscava dominar o espaço. Ela oferecia simplesmente sua presença. E de algum modo isso era suficiente para chamar a atenção do pequeno coração silencioso. Isabela começou discretamente, cumprindo as tarefas da casa, arrumando quartos, preparando alimentos, limpando com cuidado cada superfície. Henrique notou que enquanto todos os outros empregados pareciam realizar suas funções com uma rotina automática, ela carregava cada gesto com uma suavidade que tornava tudo mais humano. E para Henrique, acostumado a cercar-se de pessoas que só cumpriam ordens, isso foi intrigante. O primeiro contato direto com Pedro aconteceu quase sem querer. Ele a seguia com os olhos enquanto ela arrumava o tapete da sala de jogos. Isabela percebeu o menino, mas não interrompeu sua rotina. Em vez disso, deixou que ele observasse, que escolhesse seu próprio momento. Pedro ficou imóvel por alguns segundos, com o coração acelerado de curiosidade. A presença dela não exigia nada, mas parecia segura. Algumas horas depois, ela encontrou Pedro sentado no chão, brincando com blocos de madeira. A criança estava tão absorta que nem percebeu quando ela se sentou a alguns metros de distância, apenas para observá-lo. Isabela sorriu, baixinho, e começou a cantarolar uma melodia simples, herdada de sua própria infância, sem perceber que o som atravessaria o silêncio que Henrique tanto temia. Pedro levantou a cabeça. Seus olhos se iluminaram com algo que Henrique há muito não via. Atenção plena e curiosidade. A canção continuava calma e constante. Pedro deu um passo, depois outro, aproximando-se sem dizer nada. Era um diálogo silencioso, feito de olhares e pequenos gestos. Henrique, escondido na sala adjacente, sentiu seu peito apertar. Nunca havia testemunhado algo tão simples gerar um efeito tão profundo. Nos dias seguintes, a rotina de Isabela com Pedro se fortaleceu em pequenos rituais. Cada manhã ela preparava o café da manhã, cortava frutas em formatos divertidos, criava pequenas histórias com os brinquedos e contava aventuras inventadas para cada urso de pelúcia. Pedro, ainda silencioso, respondia com sorrisos tímidos, olhares direcionais e risadas suaves, construindo uma comunicação que não precisava de palavras. Henrique observava, à distância, lutando com sentimentos que não sabia nomear. Ele sentia uma mistura de gratidão, fascínio e um medo sutil de perder o controle. A presença de Isabela despertava nele uma vulnerabilidade que ele não experimentava desde a morte da esposa. Um misto de desejo e receio. Um aviso silencioso de que o coração poderia ser ferido novamente. E ainda assim ele não conseguia se afastar. Cada interação entre Pedro e Isabela era como uma faísca acendendo uma chama dentro dele, impossível de ignorar. Certa tarde, durante uma chuva fina que tornava o jardim molhado e perfumado, algo inesperado aconteceu. Pedro, segurando um pequeno ursinho de pelúcia, aproximou-se de Isabela e, de forma quase involuntária, soltou uma sílaba. O coração de Isabela quase parou. Ela se abaixou, sorrindo suavemente, como quem respeita um instante sagrado. Você lembra da mamãe? Pedro olhou para a foto sobre a cômoda, hesitou e depois repetiu. Mamãe. Henrique, que acompanhava a cena à distância, congelou. Uma palavra havia rompido anos de silêncio. O que ele sentiu naquele momento não podia ser calculado em planilhas ou relatórios. Era emoção pura, inesperada, quase assombrosa. O menino que não falara desde a tragédia, agora pronunciava uma palavra com intenção e sentimento. E Henrique percebeu que algo havia mudado para sempre. Para Isabela,
Aquele instante selou algo que ela não poderia negar. Havia amor, ternura e confiança ali. E não era apenas para o menino. Henrique estava presente, observando e também sentindo algo despertar. Mas havia medo também. Ela lembrava-se de sua própria história, das feridas deixadas por homens ricos que enganaram seu coração. O poder e a posição de Henrique a assustavam, e ela sabia que se entregasse seu coração poderia se machucar. Mesmo assim, naquele momento, a conexão entre os três estava estabelecida. Pedro encontrara alguém em quem confiar. Henrique começava a se abrir e Isabela sentia que, apesar do receio, poderia existir algo mais. Algo que transcenderia medo e passado. Algo que poderia curar, reconstruir e unir. Henrique observa silencioso o pequeno gesto de Pedro e Isabela, percebendo que sem palavras, sem promessas, um vínculo poderoso começava a se formar. Uma promessa de cuidado, de amor e de esperança que nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhum passado doloroso poderia apagar. Henrique sente pela primeira vez em anos que seu coração pode se abrir. Isabela percebe que sentimentos que acreditava estar protegendo começam a transbordar. E Pedro, com a inocência e coragem de uma criança, desperta. Os dias que se seguiram àquele primeiro balbucio de Pedro foram marcados por pequenas mudanças, quase imperceptíveis, mas que transformavam a mansão de Henrique em um lugar onde o silêncio começava a se dissolver. Cada manhã, Isabela chegava antes do sol se erguer completamente, movimentando-se pelos corredores com a naturalidade de quem pertence àquele espaço apenas por amor e dedicação, e não por obrigação. Henrique a observava às vezes de seu escritório, às vezes de longe, mas não como chefe ou patrão. Observava como alguém que percebia algo novo, uma presença que começava a tocar sua própria solidão. Pedro, por sua vez, se transformava a olhos vistos. O silêncio que o envolvia já não era absoluto. Havia risos, olhares direcionais, balbucios curtos que Isabela escutava com o cuidado de quem cuida de uma chama que não pode apagar. Cada gesto do menino era uma pequena vitória, e cada sorriso, uma ponte para Henrique, que começou a perceber que o coração de um pai podia se abrir sem planejamento, sem regras, apenas com paciência e ternura. Henrique sentia uma mistura de fascínio e apreensão. Ele não entendia completamente os sentimentos que Isabela despertava nele. Havia algo no jeito como ela tratava Pedro, como falava com voz baixa, como se cada palavra fosse um convite à confiança, que o atingia profundamente. Mas também havia medo. Medo de se ferir, medo de repetir erros que a vida havia lhe imposto, medo de entregar o coração a alguém e descobrir que a dor podia voltar. Ele carregava lembranças da esposa, da traição, do acidente e da dúvida sobre a paternidade de Pedro. Tudo isso transformava o desejo de se aproximar em um campo minado emocional, onde cada passo precisava ser calculado, mas onde o coração insistia em desobedecer. Isabela, por sua vez, também sentia essa tensão. Ela sabia que Henrique era poderoso, que seu mundo era diferente do seu, que suas experiências anteriores com homens ricos a haviam marcado profundamente. Ela lembrava-se do amor que dera e da desilusão que recebera em troca. E ainda assim, via algo diferente naquele homem. Não apenas riqueza ou poder, mas vulnerabilidade, solidão e uma vontade silenciosa de cuidar de Pedro, mesmo que de maneira contida. Ela sentia que por trás da frieza de Henrique havia uma oportunidade de amor verdadeiro, mas a coragem para se entregar era um desafio, uma batalha entre medo e desejo. Certa tarde, enquanto a chuva caía suavemente sobre o jardim, Pedro estava sentado no chão, brincando com blocos de madeira. Isabela aproximou-se, sentando-se ao seu lado, e começou a construir pequenas torres, uma ao lado da outra. Pedro observava atentamente, e Henrique
Henrique, do outro lado da sala, percebeu que algo estava mudando. Havia uma harmonia silenciosa, quase mágica, que ninguém poderia ensinar. Pedro ria baixinho, suas mãozinhas se movimentando com cuidado para equilibrar os blocos. Olha só, Pedro, essa torre é maior que a outra, disse Isabela sorrindo. Maior, respondeu Pedro, balbuciando a primeira palavra que não mencionava a mamãe desde o início. Henrique sentiu algo apertar no peito. Aquela sílaba curta, quase imperceptível, tinha o poder de tocar o coração de um homem que acreditava estar endurecido. Ele percebeu que Isabela não apenas estava ajudando Pedro a falar novamente, estava transformando cada gesto, cada sorriso, cada balbucio em uma ponte para ele também. Nos dias seguintes, a proximidade entre Henrique e Isabela aumentou de maneira sutil. Ele começou a se interessar mais pelo que acontecia no dia a dia do filho, a participar de pequenos momentos, inicialmente como observador, depois como alguém que desejava tocar, falar, se envolver. Isabela percebeu a mudança, o olhar atento, o cuidado genuíno, o esforço de Henrique em aprender como se aproximar sem invadir, mas também notou a sombra do passado dele, a dor que ainda carregava e o medo de se machucar. Um dia, Henrique se aproximou mais do que nunca. Encontrou Isabela preparando o almoço e, de forma hesitante, perguntou: "Posso ajudá-la?" Ela olhou surpresa, mas sorriu com delicadeza. "Se quiser, pode me passar as frutas, senhor Henrique." O coração dele disparou. Um simples gesto, uma palavra, mas tudo parecia carregado de significado. Henrique percebeu que estava sendo puxado para fora do casulo que criara ao longo de anos de dor e desconfiança. Cada interação com Isabela não era apenas sobre Pedro, era sobre ele próprio, sobre seu medo de amar e ser ferido novamente. O vínculo entre os três cresceu de forma orgânica. Pedro começou a falar pequenas palavras, repetindo frases simples com a ajuda de Isabela, enquanto Henrique aprendia a sorrir de forma genuína, a rir com o filho e a perceber que a vida ainda podia oferecer momentos de felicidade. Mas o medo permanecia. Isabela lembrava-se do passado com homens ricos, e Henrique carregava a dor da esposa e a dúvida sobre Pedro. Cada passo dado era delicado, quase frágil, mas carregava o potencial de transformação. E então, em uma tarde ensolarada, enquanto Pedro corria pelo jardim rindo, Isabela e Henrique se encontraram na varanda da mansão. Um silêncio confortável os envolveu. Ele segurou delicadamente a mão dela, e pela primeira vez os olhos dele revelaram mais do que curiosidade ou fascínio. Revelaram desejo, ternura e a promessa de algo mais profundo. Ela sentiu o calor da mão dele, e mesmo com medo, percebeu que seu coração não conseguia mais se afastar. Uma certeza silenciosa começa a transparecer. O amor começava a florescer entre Henrique e Isabela, mediado pelo pequeno Pedro, mas repleto de desafios, medo, passado doloroso, dúvidas sobre confiança. Era apenas o início de uma jornada onde corações feridos precisariam se abrir para o inesperado e onde cada escolha definiria o futuro dos três. A relação entre Henrique e Isabela começa a se intensificar, mas o passado dela e as feridas emocionais de Henrique ameaçam criar obstáculos. O medo do amor, a insegurança e as lembranças dolorosas de ambos se tornam a próxima barreira que eles precisarão enfrentar, enquanto Pedro continua a ser o elo que une todos os corações. O sol ainda mal se erguia quando Henrique já estava de pé, observando o jardim da varanda de seu quarto. Havia algo em Isabela que o inquietava de maneira deliciosa e perigosa ao mesmo tempo. Ele não conseguia explicar nem racionalizar o que sentia. Não era apenas fascínio. Era uma mistura complexa de desejo, respeito e a sensação de que aquela mulher poderia tocar cantos de sua alma que há muito ele julgava perdidos. Isabela, por sua vez, caminhava pelos corredores da mansão com seu jeito gentil, mas carregava o peso de lembranças que a faziam hesitar.
Ela já amara um homem rico, poderoso, que a enganara com promessas falsas. O coração que se entregava facilmente agora precisava se proteger. E cada gesto de Henrique a fazia lembrar do passado. A diferença, ela percebia, estava nos pequenos detalhes. A paciência dele, o respeito às sutilezas do cotidiano, a atenção genuína ao filho, que ainda estava aprendendo a falar. Mas o medo persistia, firme como uma sombra que não queria desaparecer. Pedro, sempre observador, começava a entender o ritmo daquela nova vida. Cada sorriso de Isabela, cada gesto de carinho de Henrique, cada palavra balbuciada transformava o silêncio que outrora dominara seus dias em uma trilha sonora de esperança. Ele ainda não falava com fluência, mas cada sílaba era uma conquista, e cada risada, um passo para aproximar os adultos ao seu redor. Certa manhã, enquanto Pedro brincava com blocos de madeira na sala de estar, Henrique se aproximou lentamente, sem pressa, como quem quer aprender a arte de se fazer presente sem invadir. "Posso ajudá-lo a montar a torre?" perguntou Henrique, a voz carregada de timidez disfarçada de normalidade. Pedro olhou para o pai hesitante. A confiança não era imediata, mas havia curiosidade e isso era suficiente. Ele acenou com a cabeça. Henrique sentou-se no chão ao lado de Isabela, que observava a cena com um sorriso discreto, sentindo o coração acelerar com a proximidade do homem, que já começava a significar mais do que simples autoridade. Enquanto montavam juntos a torre, pequenos gestos se tornavam sinais de algo mais profundo. O toque das mãos sobre os blocos, os olhares que se cruzavam, o riso compartilhado que quebrava barreiras invisíveis. Henrique sentiu uma mistura de alegria e vulnerabilidade que o deixou atônito. Ele percebia que com cada sílaba que Pedro pronunciava, cada sorriso trocado com Isabela, seu próprio coração estava se abrindo novamente. Mas o medo de Isabela não desaparecia. Ela lembrava-se das promessas quebradas do passado, das desilusões com homens que usaram o amor como moeda de poder. Henrique não era como eles, poderoso, rico, acostumado a controlar tudo. E ainda assim algo nele parecia diferente. O medo a fazia hesitar, recuar quando queria avançar e sorrir quando desejava chorar. Ela sabia que se entregasse por completo, correria o risco de sofrer. Henrique, por sua vez, também lutava contra seus fantasmas. O acidente da esposa, a traição, a dúvida sobre Pedro. Tudo isso transformava sua aproximação em uma dança delicada entre o desejo de amar e o medo de perder novamente. Mas cada momento com Isabela, cada sorriso do filho fazia a parede ao redor de seu coração tremer. Ele queria mais, mesmo com a cautela de quem conhece a dor profunda. Uma tarde, a chuva fina encharcava o jardim. Pedro corria entre as poças rindo, e Isabela observava, sentindo o coração se aquecer com aquela alegria pura. Henrique se aproximou, hesitando antes de se sentar ao lado deles. O silêncio entre os três era confortável, mas carregado de emoção. Ele percebeu que a conexão não se restringia ao que os olhos viam. Havia algo invisível, mas sólido, unindo seus destinos. "Pedro, quer que eu construa a próxima torre com você?" perguntou Henrique, a voz cheia de expectativa. Sim, balbuciou Pedro com a pronúncia ainda trêmula, mas carregada de entusiasmo. Isabela sentiu um nó de emoção. Aqueles pequenos momentos tão simples eram repletos de significado. Ela via Henrique se aproximando, se arriscando a se abrir, e seu coração pedia para confiar, mesmo que o passado gritasse para que não o fizesse. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Henrique e Isabela se encontraram na cozinha, enquanto a chuva caía do lado de fora. Um silêncio confortável pairava entre eles. Henrique finalmente falou sobre algo que pesava há anos. "Eu tenho medo, não só de perder Pedro, mas de me machucar de novo, de amar alguém e descobrir que tudo é mentira." Isabela respirou fundo, sentindo seu próprio medo e desejo se misturarem.
Eu também já fui enganada. Sei o que é se entregar e se arrepender, mas sinto que você não é assim, Henrique. Eu sinto, verdade. O olhar dele se encontrou. Não era apenas desejo, era a promessa de algo que podia florescer, apesar de todos os medos. E naquela troca silenciosa mais intensa, nasceu a consciência de que estavam prestes a se entregar a um amor que exigiria coragem, paciência e confiança. O amor entre Henrique e Isabela começa a se intensificar, mas o medo dela e os fantasmas do passado criam tensão. Pedro continua a evoluir, e pequenos sinais de afeição e confiança despertam ainda mais os sentimentos de Henrique. A batalha entre desejo e cautela será a próxima etapa dessa história, onde escolhas emocionais. O sol ainda mal se erguia quando Henrique já estava de pé, observando o jardim da varanda de seu quarto. Havia algo em Isabela que o inquietava de maneira deliciosa e perigosa ao mesmo tempo. Ele não conseguia explicar nem racionalizar o que sentia. Não era apenas fascínio. Era uma mistura complexa de desejo, respeito e a sensação de que aquela mulher poderia tocar cantos de sua alma que há muito ele julgava perdidos. Isabela, por sua vez, caminhava pelos corredores da mansão com seu jeito gentil, mas carregava o peso de lembranças que a faziam hesitar. Ela já amara um homem rico, poderoso, que a enganara com promessas falsas. O coração que se entregava facilmente agora precisava se proteger, e cada gesto de Henrique a fazia lembrar do passado. A diferença, ela percebia, estava nos pequenos detalhes. A paciência dele, o respeito às sutilezas do cotidiano, a atenção genuína ao filho, que ainda estava aprendendo a falar. Mas o medo persistia, firme como uma sombra que não queria desaparecer. Pedro, sempre observador, começava a entender o ritmo daquela nova vida. Cada sorriso de Isabela, cada gesto de carinho de Henrique, cada palavra balbuciada transformava o silêncio que outrora dominara seus dias em uma trilha sonora de esperança. Ele ainda não falava com fluência, mas cada sílaba era uma conquista, e cada risada, um passo para aproximar os adultos ao seu redor. Certa manhã, enquanto Pedro brincava com blocos de madeira na sala de estar, Henrique se aproximou lentamente, sem pressa, como quem quer aprender a arte de se fazer presente sem invadir. "Posso ajudá-lo a montar a torre?" perguntou Henrique, a voz carregada de timidez disfarçada de normalidade. Pedro olhou para o pai hesitante. A confiança não era imediata, mas havia curiosidade e isso era suficiente. Ele acenou com a cabeça. Henrique sentou-se no chão ao lado de Isabela, que observava a cena com um sorriso discreto, sentindo o coração acelerar com a proximidade do homem, que já começava a significar mais do que simples autoridade. Enquanto montavam juntos a torre, pequenos gestos se tornavam sinais de algo mais profundo. O toque das mãos sobre os blocos, os olhares que se cruzavam, o riso compartilhado que quebrava barreiras invisíveis. Henrique sentiu uma mistura de alegria e vulnerabilidade que o deixou atônito. Ele percebia que com cada sílaba que Pedro pronunciava, cada sorriso trocado com Isabela, seu próprio coração estava se abrindo novamente. Mas o medo de Isabela não desaparecia. Ela lembrava-se das promessas quebradas do passado, das desilusões com homens que usaram o amor como moeda de poder. Henrique não era como eles, poderoso, rico, acostumado a controlar tudo. E ainda assim algo nele parecia diferente. O medo a fazia hesitar, recuar quando queria avançar e sorrir quando desejava chorar. Ela sabia que se entregasse por completo, correria o risco de sofrer. Henrique, por sua vez, também lutava contra seus fantasmas. O acidente da esposa, a traição, a dúvida sobre Pedro. Tudo isso transformava sua aproximação em uma dança delicada entre o desejo de amar e o medo de perder novamente. Mas cada momento com Isabela, cada sorriso do filho fazia a parede ao redor de seu coração tremer. Ele queria mais, mesmo com a cautela de quem conhece a dor profunda.
Uma tarde, a chuva fina encharcava o jardim. Pedro corria entre as poças rindo, e Isabela observava, sentindo o coração se aquecer com aquela alegria pura. Henrique se aproximou hesitando antes de se sentar ao lado deles. O silêncio entre os três era confortável, mas carregado de emoção. Ele percebeu que a conexão não se restringia ao que os olhos viam. Havia algo invisível, mas sólido, unindo seus destinos. Pedro, quer que eu construa a próxima torre com você? Perguntou Henrique, a voz cheia de expectativa. Sim, balbuciou Pedro com a pronúncia ainda trêmula, mas carregada de entusiasmo. Isabela sentiu um nó de emoção. Aqueles pequenos momentos tão simples eram repletos de significado. Ela via Henrique se aproximando, se arriscando a se abrir, e seu coração pedia para confiar, mesmo que o passado gritasse para que não o fizesse. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Henrique e Isabela se encontraram na cozinha, enquanto a chuva caía do lado de fora. Um silêncio confortável pairava entre eles. Henrique finalmente falou sobre algo que pesava há anos. Eu tenho medo, não só de perder Pedro, mas de me machucar de novo, de amar alguém e descobrir que tudo é mentira. Isabela respirou fundo, sentindo seu próprio medo e desejo se misturarem. Eu também já fui enganada. Sei o que é se entregar e se arrepender, mas sinto que você não é assim, Henrique. Eu sinto, verdade. O olhar dele se encontrou. Não era apenas desejo, era a promessa de algo que podia florescer, apesar de todos os medos. E naquela troca silenciosa, mas intensa, nasceu a consciência de que estavam prestes a se entregar a um amor que exigiria coragem, paciência e confiança. O amor entre Henrique e Isabela começa a se intensificar, mas o medo dela e os fantasmas do passado criam tensão. Pedro continua a evoluir, e pequenos sinais de afeição e confiança despertam ainda mais os sentimentos de Henrique. A batalha entre desejo e cautela será a próxima etapa dessa história, onde escolhas emocionais. Amanhã amanheceu cinza e silenciosa na cidade, mas a mansão no alto da colina parecia carregar um peso maior. A ausência de Isabela e o vazio que Pedro e Henrique sentiam era quase palpável. Henrique levantou-se mais cedo, como se o simples ato de acordar pudesse colocá-lo em movimento para reencontrá-la. O coração batia acelerado, não só por preocupação com a mulher que amava, mas também pelo pequeno que precisava de ambos para sentir-se seguro. Ele segurou o bilhete deixado por Isabela, ainda fresco com a tinta molhada. Palavras simples, mas carregadas de dor. Preciso do meu tempo. Não posso arriscar meu coração de novo. Cuide de Pedro e cuide de si também. Aquelas linhas queimaram como fogo lento. Henrique sentiu cada palavra dela como se fossem lâminas, mas a determinação o fez erguer a cabeça. Ele não podia permitir que o medo de Isabela destruísse o que já começava a florescer. Cada gesto, cada sorriso, cada momento que compartilhara com ela era prova de algo maior, mais forte do que qualquer dúvida ou desconfiança. Henrique não pensou duas vezes. Arrumou-se rapidamente, pegou o carro e partiu pela cidade, seguindo cada pista que pudesse indicar o paradeiro de Isabela. Perguntou discretamente em lojas, ruas, cafés e até parques. A cada passo, a lembrança do sorriso dela e dos olhos que carregavam sinceridade guiava seu caminho. Ele não precisava de mapas ou rastros. Precisava do coração dela. Enquanto caminhava por uma rua estreita e ainda molhada pela chuva recente, Henrique lembrava de cada momento vivido com Isabela. A primeira vez que a viu na mansão, sua paciência com Pedro, os pequenos gestos que mostravam ternura e coragem, o modo como ela riu pela primeira vez quando Pedro disse "mamãe" sem conseguir esconder a alegria no olhar. Cada memória era combustível para seguir adiante, superar o medo do passado e acreditar que o amor podia realmente vencer tudo. Do outro lado da cidade, Isabela sentava-se em um banco de praça, os dedos entrelaçados no colo,
tentando controlar a ansiedade. Cada passo que dava para longe de Henrique e Pedro a deixava com o coração apertado. Ela lembrava-se da dor do passado, do homem rico que a enganara, das promessas quebradas. A lembrança a fazia tremer, mas ao mesmo tempo, o amor por Henrique e Pedro crescia silencioso e insistente, pedindo para que ela não se afastasse totalmente. Enquanto Isabela respirava fundo, Henrique apareceu de repente na praça, olhando para ela com intensidade, mas sem pressa. A distância entre os dois era pequena, mas parecia enorme. Ele não queria assustá-la. Queria apenas que sentisse sua determinação, sua verdade e a força do amor que não recuava diante do medo. Isabela, chamou ele, a voz firme, mas carregada de emoção que não podia ser contida. Ela ergueu os olhos, surpresa e assustada, sentindo o coração disparar. As lembranças do passado competiam com a necessidade de confiar nele, e o medo a fazia hesitar. Henrique, começou, mas as palavras falharam, engolidas pelo turbilhão de emoções. Ele se aproximou, mantendo distância respeitosa, mas deixando claro que não iria recuar. Não quero que me responda agora. Quero apenas que saiba que estou aqui, que não vou deixá-la ir por medo. O que temos é maior que qualquer dor do passado. As lágrimas vieram. Isabela permitiu-se chorar, sentindo cada gota como alívio e também como lembrança de que seu coração, embora machucado, ainda podia se abrir para o amor. Henrique estendeu a mão e ela a segurou com firmeza, sentindo a força, a ternura e a promessa que vinha junto. Vamos voltar para casa. Pedro está esperando e nós precisamos dele, e ele precisa de nós. O caminho de volta à mansão foi repleto de tensão e expectativa. Cada curva do carro trazia lembranças do que eles haviam compartilhado e do que poderiam perder se não se entregassem ao amor. Quando finalmente entraram na mansão, Pedro, que estava dormindo, despertou ao ouvir vozes familiares. Ele correu para os braços de Henrique e Isabela, balbuciando palavras ainda trêmulas, mas cheias de significado. Mamãe, papai. O abraço que se formou naquele instante não foi apenas físico, mas espiritual. Henrique ergueu Pedro, olhando nos olhos do filho enquanto Isabela se aproximava, tocando o menino com delicadeza. O elo invisível que unia os três finalmente se manifestava, forte e impossível de quebrar. Nos dias seguintes, a rotina na mansão mudou. Pequenos gestos se tornaram a base de um amor sólido. Henrique aprendendo a se abrir sem medo, Isabela permitindo-se confiar, Pedro explorando cada espaço com a segurança de ter o carinho constante de ambos. Cada riso, cada abraço, cada palavra balbuciada se transformava em tijolos que construíam uma nova vida, repleta de ternura, cuidado e entrega sincera. Certa noite, enquanto caminhavam pelo jardim iluminado pela lua, Henrique segurou a mão de Isabela com delicadeza. Sabe, percebi que amar não é apenas desejar, é cuidar, proteger, estar presente mesmo nos dias mais difíceis. E quero estar com você assim para sempre. Isabela sentiu as lágrimas rolarem novamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu que podia confiar plenamente, que o medo não precisava mais ditar suas escolhas. Eu também quero acreditar que podemos ser felizes, juntos. Pedro, correndo à frente, riu e disse uma frase que selou o momento. Mamãe e papai. Henrique e Isabela se olharam, os olhos brilhando, e sorriram. Não eram apenas palavras, eram a prova de que o amor pode curar corações machucados, superar medos e unir vidas. Nos meses que se seguiram, a família construiu memórias que seriam lembradas para sempre. Manhãs de risos no jardim, noites de histórias contadas antes de dormir, pequenas festas improvisadas no quintal, e cada passo de Pedro aprendendo a falar com mais segurança. Henrique e Isabela aprenderam que o amor exige paciência, mas também coragem e entrega. Cada desafio, cada medo, era uma oportunidade de crescer juntos e fortalecer o vínculo que agora era indestrutível. O amor verdadeiro
verdadeiro transforma corações machucados, cura medos antigos e cria vínculos que resistem ao tempo e às adversidades. Ele exige paciência, confiança e coragem, mas recompensa com felicidade duradoura e a certeza de que, quando existe entrega sincera, nenhum passado pode destruir o presente nem o futuro. O sol despontava lentamente sobre a cidade, lançando raios dourados que atravessavam as janelas da mansão. Henrique, Isabela e Pedro acordaram para um dia que, embora comum aos olhos de quem passasse pela rua, era extraordinário dentro daqueles muros. Não se tratava apenas da luz que iluminava os cômodos ou do vento que balançava as cortinas. Era a luz que acendia dentro dos corações, a mesma que surgira há meses, quando uma voz tímida pronunciara pela primeira vez "Mamãe", transformando o silêncio de Pedro em um hino de esperança. Henrique observava a cena com uma mistura de orgulho, amor e alívio. Cada pequeno passo dado por Pedro, cada risada espontânea, cada gesto de afeto entre os três parecia uma vitória sobre o passado. Henrique lembrava-se, ainda que com dor, de sua esposa, do acidente, da traição, do medo de descobrir a verdade sobre a paternidade do filho. Ele poderia ter buscado respostas, investigado, confrontado a dor da dúvida. Mas Henrique tomou uma decisão silenciosa, profunda e definitiva. Não queria saber quem era o pai biológico de Pedro. Não buscou documentos, exames ou provas, porque para ele isso não importava. Ele escolheu amar aquele menino que seu coração reconheceu como filho, independente da origem sanguínea. Essa escolha transformava Henrique. Não era apenas um ato de amor, mas um gesto de coragem e maturidade emocional. Ele entendia que a paternidade verdadeira não se mede por laços de sangue, mas por cuidado, presença, entrega e proteção. Pedro era seu filho porque ele o amava, porque seu coração escolhera assim, e essa decisão tornava cada gesto de Henrique mais intenso, mais verdadeiro e mais permanente. Isabela, por sua vez, observava Henrique com um misto de ternura e respeito. O homem à sua frente era poderoso, capaz de controlar negócios e pessoas com um olhar ou uma palavra, mas também era capaz de entregar-se totalmente ao amor. Ela sabia das dúvidas e dores dele, do passado sombrio com a esposa, e ao ver Henrique aceitar Pedro sem questionar a paternidade, compreendeu a profundidade de seu caráter. Era um homem que podia errar, sofrer, mas escolher amar sem reservas. Aquele ato de Henrique reforçou o vínculo que já crescia entre eles. Amor, respeito, entrega e confiança. Pedro, por sua parte, vivia um renascimento diário. Cada palavra que pronunciava, cada risada que escapava, cada gesto de carinho era um lembrete de que ele podia confiar no mundo novamente. Ele aprendia que havia pessoas capazes de amá-lo de forma constante, que o seu silêncio não definia quem ele era, que ele tinha direito de sentir, de brincar, de sorrir e de se sentir seguro. O vínculo entre ele, Henrique e Isabela crescia a cada momento, tornando-se um alicerce firme que resistiria às tempestades da vida. O dia seguia com uma rotina simples, mas carregada de significado. Henrique preparava o café da manhã com Pedro correndo ao redor, rindo e falando algumas palavras com dificuldade. Cada som, um triunfo de paciência e amor. Isabela servia os pratos, mexia na massa de pão que aprendera a fazer com carinho e sorria para Henrique, que a observava com um olhar que não precisava de palavras. Os três compartilhavam momentos que para o mundo pareciam banais, mas que para eles eram preciosos, marcados pela superação, pelo reencontro e pelo renascimento do amor. Em uma tarde chuvosa, Henrique levou Isabela para um passeio pelo lago da propriedade. O reflexo da água mostrava não apenas a paisagem,
mas também a imagem de um futuro possível. Eles dois juntos, Pedro correndo à frente, uma vida construída com cuidado, respeito e amor. Henrique segurou a mão de Isabela, olhando-a nos olhos e disse: "Eu sei que você tem medo, mas cada passo que demos juntos provou que somos mais fortes do que qualquer dor do passado. Eu quero estar ao seu lado sempre, enfrentando tudo com você e por você. Pedro é meu filho, porque meu coração escolheu assim." Isabela sentiu as lágrimas rolarem, mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de aceitação. Pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu que podia confiar plenamente, que o medo não precisava mais ditar suas escolhas. Eu também quero acreditar que podemos tudo. Por Pedro, por nós. O abraço que se seguiu não foi apenas um gesto de proximidade física. Era um pacto silencioso, um compromisso emocional, a certeza de que nada poderia separá-los novamente. Henrique, que antes se escondia atrás de planilhas, contratos e silêncio, agora aprendia que se abrir era também uma forma de ser forte. Isabela, que antes temia a dor, agora descobria que o amor verdadeiro vale cada risco. Pedro, que antes vivia em silêncio, agora falava com segurança e ria com liberdade. Meses depois, a mansão estava transformada. Não apenas pelo riso de Pedro, ou pela presença constante de Isabela, mas pela atmosfera de amor e confiança que pairava nos corredores. Henrique aprendeu a valorizar cada momento simples. O café da manhã em família, o passeio pelo jardim, as histórias contadas antes de dormir. Isabela descobriu a alegria de ser amada de forma completa, sem medo de engano ou traição. E Pedro, finalmente, crescia rodeado de segurança, carinho e exemplos de amor verdadeiro. A história de Henrique, Isabela e Pedro é a prova de que o amor tem o poder de transformar vidas inteiras. Ele não apaga o passado, não elimina dores antigas, mas dá força para superá-las. Ele constrói pontes sobre medos, cria raízes profundas nos corações e transforma o silêncio em música, a solidão em companhia e a dúvida em confiança. No final, o que restava era a certeza de que o amor verdadeiro exige coragem, paciência e entrega. Henrique, com sua escolha de amar Pedro independentemente da origem biológica, mostrou que a paternidade é feita de coração e não de sangue. Isabela aprendeu que o amor exige confiar mesmo quando há medo, e Pedro cresceu sabendo que era amado de forma plena. Juntos, eles provaram que a felicidade se constrói com gestos simples, palavras sinceras e a força invisível que une corações. O amor verdadeiro transforma corações feridos, supera medos antigos, cria vínculos indestrutíveis e ensina que a verdadeira família é escolhida pelo coração. Ele exige paciência, coragem e entrega, mas recompensa com felicidade duradoura, confiança e a certeza de que, quando se ama de forma incondicional, nenhum passado pode destruir o presente nem o futuro. A história de Henrique, Isabela e Pedro não é apenas sobre riqueza, poder ou tragédias do passado. Ela é sobre o que realmente importa: a coragem de amar, a força de perdoar e a escolha de transformar vidas. Henrique, um homem marcado pela dor da traição da esposa e pela dúvida sobre a paternidade do filho, tomou uma decisão que mudou tudo. Ele escolheu amar Pedro sem questionar a origem biológica. Essa escolha não foi simples. Poderia ter sido motivada pelo orgulho, pela raiva ou pela curiosidade, mas Henrique escolheu o coração. Escolheu acreditar que ser pai não se mede pelo sangue, mas pelo cuidado, pela presença e pelo amor incondicional. Essa decisão ecoou em todos os cantos da mansão e, principalmente, nos corações de Isabela e Pedro. Isabela, que já havia sofrido nas mãos de um homem rico e poderoso, aprendeu que nem todos os homens com riqueza e posição são iguais. Henrique mostrou que o verdadeiro poder não está na capacidade de controlar
controlar ou dominar, mas na coragem de se entregar, de proteger, de amar sem medidas. O medo que antes a impedia de se aproximar foi substituído por confiança e ternura. Ela compreendeu que o amor, quando verdadeiro, não exige condições. Ele transforma, cura e constrói pontes sobre os medos mais antigos. Pedro, que passou anos em silêncio, encontrou nas pequenas ações de Isabela e na presença constante de Henrique o espaço seguro para se abrir para o mundo. Cada balbucio, cada sorriso, cada palavra nova era um triunfo sobre o passado doloroso. Ele aprendeu que podia confiar, que podia se sentir seguro, amado e aceito. A conexão entre os três se fortaleceu de tal forma que formou um laço invisível, mas inquebrável, uma verdadeira família escolhida pelo coração, e não pelo acaso ou pelo sangue. O amor verdadeiro, como demonstrado nesta história, exige paciência. Ele não surge de imediato. Precisa ser cultivado, respeitado e protegido. Henrique teve que aprender a suavizar seu coração endurecido pela dor e pelo ressentimento. Isabela teve que enfrentar seus medos e escolher acreditar novamente. Pedro precisou de tempo para perceber que podia se expressar, confiar e amar sem medo. Cada passo dado foi uma demonstração de que o amor não se impõe, mas floresce quando há espaço para cuidado, respeito e entrega genuína. Além disso, a história mostra que a verdadeira família é formada não apenas pelos laços de sangue, mas por aqueles que escolhem estar presentes. Henrique não buscou o nome do pai biológico de Pedro. Ele compreendeu que a paternidade se constrói com ações, não com documentos ou testes. Esse gesto de entrega e confiança é uma das mensagens mais poderosas da história. Amar é escolher, todos os dias, o bem-estar e a felicidade daqueles que estão ao seu lado, independentemente de origens ou circunstâncias. O amor, portanto, é uma força capaz de transformar corações machucados em corações curados, silêncios em palavras e solidão em união. Ele cria vínculos que resistem a dores passadas, traumas e incertezas, ensinando que cada ato de cuidado e entrega é uma semente de felicidade. Henrique, Isabela e Pedro provaram que, quando se ama de forma sincera e sem reservas, não há passado capaz de destruir o presente nem futuro, capaz de apagar os laços construídos. No final, a lição é clara. O amor verdadeiro é paciente, corajoso e transformador. Ele exige entrega total, confiança e disposição para superar medos e inseguranças. Ele nos lembra que a vida, por mais difícil que seja, sempre pode renascer na força do afeto, na escolha consciente de cuidar do outro e no compromisso de construir uma felicidade compartilhada. Henrique, Isabela e Pedro mostraram que o amor não é apenas um sentimento. É uma decisão diária, um compromisso com o coração e, acima de tudo, a maior força capaz de mudar destinos e curar almas.